Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre análise nodal e análise de malha, resolver 4 exercícios, 2 de cada um desses 2 itens. E na próxima quinta-feira, nós vamos ver teoremas de Thevenin e de Norton e propor alguns exercícios para vocês fazerem e também propor simulações também para vocês fazerem, tá ok? Vamos lá. Então, análise nodal é um método de resolução de exercícios que tem como base a lei de Kirchhoff das correntes. Aqui tem uma sequência de passos para resolver circuitos elétricos por meio dessa análise nodal. Vocês têm aqui um número de equações, que é o número de nós menos 1. Vocês vão ver que vocês precisam identificar nós para efetuar essa análise. Existe um nó de referência, é bem tranquilo fazer isso, até se assemelha um pouco ao que o simulador faz. Ele precisa de um nó de referência, nós também precisamos de um nó de referência para efetuar essa análise nodal. O sentido da corrente ele é arbitrário, você que escolhe esse sentido. É bom ter um certo bom senso nessa escolha, mas no momento que você escolher, digamos que você escolheu esse sentido aqui, você vai ter essa corrente igual a VA menos BB dividido pela resistência, ou seja, a lei de Ohm, ok? E aí você aplica aqui a lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse nó, em cada um desses nós, e resolve o sistema de equações. Vão ter um sistema de equações nodais aqui, e vocês vão resolver da forma que vocês acharem mais conveniente, tá ok? Aqui temos um exemplo de questão bem geral, não temos números. Nesse caso aqui nós temos condutâncias, mas poderíamos ter resistências elétricas. Temos também fontes de corrente, mas também poderíamos ter fontes de tensão. Mas no caso aqui, vamos trabalhar de uma forma um pouquinho mais didática, vamos dizer assim, para resolver esse primeiro exemplo aqui, um exemplo bem genérico, tá? Então vamos lá, vamos definir aqui os nós, o nó de referência e as correntes elétricas, ok? Então, circuito e agora os nós definidos estão aqui, o nó A, B, C e D e o nó de referência. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 nós, e os nós que vão ser utilizados é 5 menos 1, que vão determinar aqui o nó A, o nó B, o C e o D. Vamos lá. A ideia aqui é a gente identificar os nós. O nó que tem mais ramos conectados a ele seria esse nó aqui, que a gente vai usar como uma referência. E os demais nós seriam esses aqui, esse nó, esse outro nó, esse aqui e esse aqui. Vamos chamar esses nós aqui de nó, esse aqui de nó A, esse outro aqui de nó B, esse outro aqui de nó C e de nó D. Lembrando, temos aqui 5 nós e o número de equações será 5 menos 1, certo? Então vão ter 4 equações que vamos utilizar para resolver o nosso problema. Vamos ter 4 tensões elétricas aqui também que vamos ter que descobrir. Basicamente são 1, 2, 3, 4 tensões a gente vai descobrir ao longo do nosso VA, VB, VC e VD. Nós vamos visualizar durante a resolução do exercício. Vamos lá. Vamos identificar agora as correntes que a gente tem aqui no circuito, tá ok? Então vamos colocar aqui uma cor aqui e vamos lá. A ideia é a seguinte: as correntes, o sentido, como a gente já viu lá nos slides anteriores, são sentidos arbitrários. Então eu escolho o sentido. Vamos colocar aqui a corrente I1. Eu coloco um sentido mais ou menos coerente,
que eu acho que que deve ser o sentido correto. Então, I1 é para cá, eu creio, desconfio que o I2 deve ser essa corrente nesse sentido, o I3 aqui nesse sentido, o I4 e o I5. Então, aqui as correntes do circuito. O I1 está aqui, esse I1 maiúsculo é o I1 da fonte, o I2 com I maiúsculo é esse I2 dessa fonte, tá? Não confundir com esse I2 minúsculo, e esse I1 que esse I1 minúsculo também não confundir. Ficar atento com relação a isso, é bem simples, tá ok? E vamos seguir com a resolução. Agora vamos pegar agora e resolver aqui o problema. Simplesmente vamos nó por nó. Temos 4 nós, vamos resolver nó por nó. Então, nó A. Então, olhando aqui apenas para o nó A, note que a gente está trabalhando com nó que conectam 2 ramos, tá? No mínimo 2 ramos. Eu falei em aulas anteriores que a gente gosta de utilizar nós que conectam 3 ramos ou mais. Mas no caso aqui dessa aula de hoje, da análise nodal, a gente está pensando em nós com 2 ramos, tá? E vamos lá. No caso aqui, o nó que entra é igual ao nó a corrente que entra é igual à corrente que sai. Lei de Kirchhoff das correntes. Então vai ficar I1 igual a I1. I1 maiúsculo da fonte de corrente igual a I1 que sai do nó A. Esse I1 aqui, a gente aplica a lei de Ohm e note que a tensão no ponto A menos a tensão no ponto B, a diferença de tensão VA menos VB, multiplicado por essa condutância, vai ser a corrente I1, correto? Lembra lá da lei de Ohm? Então, vai ser assim, I1 vai ser igual à condutância G3 multiplicado pela diferença potencial, VA menos VB. Correto? E aqui nós já temos a nossa primeira equação, que nós podemos guardar ela para utilizar no nosso sistema de equações. Vamos para o nó B. Nó B, vamos tentar colocar tudo aqui. Nó B. Vamos mudar a cor aqui, vamos tentar fazer com cores diferentes. Para colocar aqui a cor marrom aqui, tamanho 3. Vamos lá, nó B. No nó B, é esse aqui, vamos colocar as correntes que entram de um lado e as que saem do outro. Então, vai ser I1, vai ser igual a I2 mais I3. Note que isso aqui é como uma receita de bolo. Você faz sempre a mesma coisa, tá? E segue as regras direitinho, de forma impecável. Se você fizer tudo certinho, do jeito que está sendo mostrado aqui, você não tem como errar. Agora, se você se distrai, o erro vai acontecer, ele vai se propagar e você é condenado a chegar lá na frente e apresentar o resultado incorreto, tá ok? Então, atenção, sempre, ó, entrou igual, o que entra é igual aos que saem, tá? Então, vamos lá. O I1, a gente já tem ele aqui, que vai ser G3 vezes VA menos VB. Então, vai ser aqui G3 vezes VA menos VB. Esse é o I1. Igual ao I2. O I2 está aqui. Ó, o I2 vai ser igual ao quê? O VB, ó, note que ele tá, o positivo do V2 está aqui, ó, né? Que vai ser o VB multiplicado pelo G1. Então, vai ser G1 vezes o VB, positivo, tá? VB, então, olhando em relação à referência, tá? Seria VB menos a referência. A referência a gente vai assumir 0, tá? Então, VB menos 0 fica VB.
Agora, a gente vai pensar aqui no I3. O I3 vai ser o quê? Um positivo está aqui, né? No I3, aqui, entrando. Então, vai ser VB menos VC. Né? Então, vai ficar mais aqui, ó, I3 mais G4, que multiplica VB menos VC. Ao VC aqui, em relação à referência. Pronto, está feita a equação. A gente pode fazer alguma manipulação algébrica aqui, e a gente faz depois, tá? E vamos fazer aqui o nó C. Agora o nó C. Vamos mudar a cor. Vamos fazer uma cor aqui diferente. Vamos usar o azul aqui. Nó C. Aqui. Vamos observar aqui a mesma coisa que a gente fez com o nó B. Vamos recapitular. Vai ser o I3 igual a I4 mais I5. E agora fazemos tudo igual. O I3 vai ser o quê? Vai ser o G4, que multiplica VB menos VC, que vai ser igual a G2, que multiplica VC mais o I5, que é esse aqui, que vai ser o quê? G5, que multiplica VC menos VD. Pronto, tá feito. E agora o nó D por último. Vamos ver aqui uma cor legal. Vou escolher essa aqui. O nó D vai ser igual a... Aqui vai ser o I5. Os dois estão entrando, né? Aqui, ó, no nó D, os dois estão entrando. Então, vai ficar I5 mais I2 igual a 0. Nenhuma está saindo. Então, o I5 vai ser o quê? O I5 vai ser G5, que multiplica. O mais está aqui. Então, é VC menos VD mais I2 igual a 0. Pronto, está feita a equação. E pronto, estão feitas as equações que a gente quer utilizar. Agora a gente tem que pegar essas equações aqui e fazer o seguinte: colocar os termos, os valores que estão aqui das fontes, os valores das correntes das fontes, de um lado da igualdade, aplicar a distributiva das condutâncias e das tensões elétricas e deixar tudo do outro lado da igualdade e organizar tudo, e vamos deixar da seguinte forma. Agora sim. Pronto, pessoal. E vocês encontram esse sistema de equações aqui. Os valores dessas condutâncias são dados. Você só substitui aqui e efetua o cálculo. Vocês podem resolver isso aqui usando determinante, usando substituição, usando o método que você achar melhor. Se você tiver um sistema de equações pequeno, você pode utilizar o método de substituição, da eliminação. Se tiver um sistema de equações maior, usa o método de Cramer, tá ok? Ou também pode usar software, como, por exemplo, o Scilab, por exemplo, ou algum outro software que você conhecer. Nós não vamos nos preocupar com o software que você utilizar para resolver o sistema de equações, tá ok? Vamos resolver esse exercício aqui, tá ok? Temos esse exemplo aqui, um exemplo resolvido, um exercício resolvido. Determine as potências das fontes do circuito da figura. Utilizar análise nodal. Poderia utilizar qualquer outro método.
está pedindo utilizar análise nodal e calcular aqui a potência nas fontes do circuito. A ideia é obter a tensão VA e multiplicar pelo valor da corrente, obter a tensão VB e multiplicar pelo valor da corrente. Só isso. Então vamos obter as tensões VA e VB. No exemplo anterior, a gente estava pensando em condutância, agora aqui estamos pensando em resistência em ohms, ok? Só uma pequena diferença em relação ao último exemplo lá que a gente comentou. Então aqui vamos fazer aqui as nossas correntes, vamos colocar elas nesse sentido, a gente tem a liberdade de escolher. Se escolhêssemos um sentido diferente, daria certo também. É claro que se escolhemos um sentido para as correntes, devemos fazer todos os cálculos, todas as considerações para esse sentido adotado e com os devidos cuidados e vai dar tudo vai dar tudo certo, não tem problema. Então, esse nó aqui correspondente a essa tensão VA. Então vai ficar 6, que é igual, vou fazer um pouquinho menor, tentar fazer um pouquinho menor o tamanho das letras aqui, 6 igual a essa corrente aqui que eu vou chamar de I1, essa outra aqui eu vou chamar de I2, vai ser I1 mais I2, o 6 vai ser igual, o I1 vai ser, aplicando a lei de Ohm, vai ser igual a VA dividido por 0,5 mais o I2 vai ser essa diferença, VA menos VB, note aqui que a corrente está entrando aqui, o VA vai ser o positivo, VB, VA menos VB, né? VA menos VB, dividido por 0,5. E aqui temos a nossa equação. Vamos fazer aqui, vai ficar 6 igual a 2VA, mais, aqui passa para cima, fica 2VA, menos 2VB. Então fica 4VA. Aqui posso cortar tudo, né? Vai ficar 3 igual a 2VA menos VB. Aqui temos uma equação. Agora vamos para o nó B. Nó B, que é esse aqui, vai ser I2 igual a esse aqui, que é o I3, e esse aqui, que é a fonte de menos 3 amperes. Então, vai ser I2 igual a I3 mais menos 3 amperes. Menos 3 só. Acho que não precisa colocar a unidade. Desse jeito. Então, vai ser I3 mais menos 3. Desse jeito, não é? Então, vamos fazer aqui. O I2 é o que a gente obteve aqui em cima, né? Vai ser VA menos VB sobre 0,5. Vai ser igual ao I3, que vai ser VB sobre 0,2 menos 3. Agora nós fazemos aqui as contas, vai ficar, sobra aqui, vai ficar 2VA menos 2VB igual a 5VB menos 3. Isso aqui. Aqui o 5VB pode ir para o lado de lá, vai ficar menos 5VB, então vai ficar 2VA, aqui vamos colocar aqui, vai ficar 2VA menos 7VB igual a menos 3. Essa aqui é outra equação. Temos uma equação aqui e temos outra equação aqui. Então, nós vamos ter aqui um sistema de equações. 2VA menos VB igual a 3 e 2VA
menos 7VB igual a menos 3. Tá feito. Basta resolver esse sistema de equações que nós solucionamos o nosso circuito. Esse sistema de equações aqui, ele pode ser resolvido de duas formas. Uma forma muito simples, que é vocês fazendo aqui o método aqui da substituição, se vocês quiserem fazer. Vocês podem somar, multiplicar por menos 1 a equação de cima e somar e pronto. E aí vocês acham o VB, depois vocês substituem na equação de cima ou de baixo e acham o VA. Pode usar o método aqui da eliminação e também pode usar um método matricial. Eu vou colocar esse sistema de equações aqui no método matricial, só como curiosidade. Ou, usando o método matricial, eu simplesmente faço isso. Eu pego o que está aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Eu pego isso aqui, ó, esses termos aqui que estão aqui multiplicando as minhas incógnitas, 2, 2, menos 1, menos 7, eu coloco aqui na matriz 2, 2, menos 1 e menos 7, coloco aqui na minha primeira matriz, multiplico pelas incógnitas, VA e VB, igual aos meus termos aqui, que estão independentes, né? Que estão aqui do outro lado da igualdade, 3 e menos 3. 3 e menos 3 aqui. Pronto. Lembra dos slides anteriores, não é? Que nós tínhamos a nossa matriz, nossas matrizes, e aqui nós podemos usar determinantes, não é? Eu calculo a determinante delta, que é o determinante dessa matriz aqui, depois o delta 1, que é aquela determinante que vai me dar o A, posso chamar até o delta A. Esse determinante aqui vai me dar o valor VA, que vai ser o delta A sobre delta, e o VB, que vai ser o delta B sobre o delta. Aqui é delta, deixa eu colocar aqui direito. Delta, certo? Basta fazer isso, vocês encontram aqui os valores que estão sendo procurados. O delta, então, basta calcular a determinante dessa matriz determinante, que é uma coisa que vocês conhecem, não? E aqui o delta A, vocês substituem, pega aqui o 3 e o menos 3, colocam aqui nessa coluna e calculam o determinante. 3, o menos 3 no lugar aqui dessa coluna aqui. E calcula o determinante, acha o delta A. Depois, volta aqui a matriz do jeito que está aqui. Substitui esse 3 e menos 3 nessa coluna aqui e acha o delta B. Delta B, que é esse delta B aqui. Aqui, delta B igual, que é esse 3 menos 3 aqui nessa coluna, determinante, delta B, substitui aqui e acha o VB, fazendo esse quociente. Pronto. É outra forma de calcular. Nesse caso aqui, essa matriz 2 por 2, muito simples, usando o método aqui, esses outros métodos é mais fácil. Agora vamos resolver esse outro. Então vamos olhar para esse nó aqui. Temos aqui algumas correntes, vamos indicá-las aqui. Eu estou colocando sentidos arbitrários dentro do que eu quiser pôr. Aqui, no caso das fontes, eu não tenho sentidos arbitrários, eu estou vendo que o sentido é esse, tá? Então, eu estou colocando porque elas estão sendo indicadas. Agora, o sentido das outras correntes, I1 aqui, eu estou escolhendo os nomes, I1 e I2. E pronto, agora eu vou aplicar nesse nó, eu vou chamar de nó A, é o nome que eu estou dando. Então, tem o VA, então o nó deve ser A. Então, eu vou chamar as que entram, ó, 6 mais 2i igual a I1 mais I2.
igual. O I1, no caso aqui, eu já sei que vai ser VA vezes, ou 0,5 vezes VA. Aliás, VA sobre 0,5, perdão, eu cismei de multiplicar. É lei de Ohm, é VA sobre 0,5. Cuidado. Aqui é resistência, tá? Em ohms, não é condutância. É as que saem, né? E o I2 vai ser mais... O I2 vai ser a diferença. Tá entrando aqui, o mais tá para cá, o menos aqui. Então, é VA menos VB. VA menos VB. A referência aqui, no caso, ela tá indicada lá no enunciado. Ela tá aqui, ó. Então, vai ser o VA menos o VB dividido por 0,5. Prontinho. Agora eu pego, faço aqui algumas contas aqui só para organizar melhor. E eu vou encontrar o valor de... Ah, tem outra coisa. O I, eu sei qual que é o valor do I. O I vai ser, se eu olhar aqui direitinho, o I ele está nesse sentido. Quanto que é o I? O I vai ser... Vou colocar aqui o valor do I aqui no cantinho. Olha aqui. O I ele está entrando aqui. Então, ele vai ser menos VB sobre 0,2. No caso aqui, VB sobre 0,2 vai ser menos 5 VB. Esse é o valor do I. E eu posso utilizá-lo. Então, vai ser... Portanto, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar essa equação aqui da seguinte forma. Eu posso colocá-la como 4VA mais 8VB igual a 6. Pura manipulação algébrica, tá? Eu pego o I, eu coloco aqui, vai ficar 2 vezes menos 5B, vai ficar menos 10VB. E aí faço aqui 2VA menos 2VB, faço as continhas tudo direitinho, e eu vou encontrar essa expressão aqui para o nó A, tá certo? Eu vou guardar essa expressão aqui em cima, e já vou simplificar um pouquinho. Vai ficar 2VA mais 4VB igual a 3. Está aqui minha equação. Vou apagar essa resolução aqui, tá? E vou agora trabalhar com esse nó aqui. Vamos ver se dá certo. Vamos lá. Vamos continuar. Então, no nó B, nós temos aqui essa configuração. Essa configuração aqui. E vamos aplicar aqui. Os que entram são essa corrente I2, o I2 que vai entrar. Vamos até colocar aqui, vai ser o I2 mais o I. E os que saem são o 2I mais o menos 3. É assim, não é? Os que saem o 2i mais o menos 3. São esses que saem. E o I2, por sua vez, a gente sabe que ele é o VA menos VB. Então, o VA menos o VB dividido por 0,5 mais... Lembrando que o I, ele é o quê? Menos VB sobre 0,2, que por sua vez é menos 5 VB, né? Vamos colocar logo menos 5 VB. Que vai ser igual a menos 10 VB, aqui desse lado, menos 3. E agora com um pouquinho de manipulação algébrica,
fazendo a manipulação algébrica correta aqui, nós vamos encontrar aqui 2VA mais 3VB igual a menos 3, certo? VA igual a menos 10,5 volts e o VB igual a 6 volts. Eu creio que vocês podem resolver isso da forma que vocês acharem mais conveniente, ok? Então é só isso, pessoal. Beleza. Análise de malha. De uma forma até um pouco semelhante à análise nodal, nós temos aqui a análise de malha. Nós utilizamos aqui, ela é baseada, né, na lei de Kirchhoff das tensões. Temos aqui uma sequência de passos que nós devemos utilizar para resolver isto. Nós utilizamos circuitos planares, ou seja, aqueles que não têm cruzamento de ramos. A maioria dos circuitos que nós trabalhamos nessa disciplina, a maioria não, todos eles não têm cruzamento de ramos, então isso não vai acontecer em nenhum momento. E vamos seguindo. A ideia é vocês observarem aqui esses passos como um roteiro, tá bom? Nós vamos fazer exemplos e vocês vão visualizar cada um desses passos sendo executado nesses exemplos que nós vamos fazer. Está um deles, os passos serão implementados aqui, nesse exemplo aqui e nos demais. Então, determina o sistema de equações, mais uma vez, sistema de equações das correntes de malha para o circuito da figura abaixo. Então, temos aqui as correntes de malha e vamos determinar aqui o sistema de equações. E a ideia aqui é determinar aqui as malhas. Temos 1, 2, 3 malhas. Note que lá na análise nodal nós tínhamos nós. 1 nó, 2 nós, 3, 4 nós. Agora temos malhas, tá bom? Nós tínhamos lá na análise nodal tensões elétricas também. E aqui nós temos as correntes elétricas que nós vamos determinar. Perceberam? Umas paralelismos, não é? Lá tensões, aqui correntes, lá nós, aqui malhas, bom? E existem certas semelhanças entre as duas abordagens. É mais comum a utilização e análise de circuitos da análise de malhas, tá ok? É mais comumente utilizada, embora a análise nodal também é utilizada. Aqui nós vamos obter o sistema de equações das correntes de malha. Então, a ideia é simplesmente determinar aqui quais as malhas. Tem uma malha 1, a malha 2 e a malha 3. 1, 2 e 3. E as correntes correspondentes. Então, vamos colocar aqui em azul, corrente I1, a corrente I2 e a corrente I3. Geralmente a gente usa no sentido horário, mas também pode ser no sentido anti-horário. Mas por convenção, em geral, é o sentido horário, tá? Mas se for no sentido horário, ou no anti-horário, tem que ser, a ideia é ser nas 3, fazer convencionado. E agora a gente começa a escrever as equações. Então vamos pela malha 1 inicialmente. Então no sentido horário aqui da corrente, vamos olhar aqui as tensões. A tensão V1, ela está no sentido horário, então escreve aqui V1, correspondente à malha 1. Então escrever aqui V1. Aí vem aqui a tensão sobre o resistor R3, olhando aqui para a corrente I1. A corrente I1 vai ficar menos R3 I1 menos V2 mais R1. Aqui no caso do R1, nós temos a seguinte situação. Temos aqui a corrente I1 e temos também a corrente I2. No caso da corrente I2, ela está produzindo uma tensão que está nesse sentido aqui de V1. Percebem? Então vai ser mais
I2 menos I1, assim, igual a zero. Observem aqui, ó, R1 e 2, R1 e 2 está no sentido de V1. Ó, se vocês observar aqui a corrente I2, ela vai estar produzindo uma tensão no sentido de V1. Já R1 e 1 vai produzir uma tensão no sentido oposto a V1. E tá ok? Que ficará negativo. Deixa eu colocar aqui direitinho. Aqui é I1, ok? Igual a zero. Então aqui nós temos a nossa equação, a nossa primeira equação. A gente pode organizar ela melhor e vamos fazê-la ficar mais organizada. É só colocar de um lado os valores com as resistências e do outro lado fica os valores com as tensões. Então fica aqui V1 menos V2 igual a... Aqui a gente escreve os valores com I1, ficaria... vamos fazer um jeito melhor. R1 e 1 é menos R1 e 1, vai passar para o outro lado, ficar mais. Aqui vai ficar mais R3, então vai ficar mais R3, R1 mais R3, que multiplica o I1, desse jeito, né? E depois o R1 e 2 passa para lá, para menos R1 e 2, certo? E com R3 aqui não aparece, então fica igual a V1 menos V2. Ok? Então acho que está certo, né? Isto. Agora vamos passar para a malha 2, essa malha aqui do meio. Vamos fazer com todo cuidado para não ter erro. Então vou começar aqui pela fonte, V2, olhando aqui nesse sentido horário. V2 aqui está no sentido horário, vou colocar aqui V2. Vamos trocar de cor, para a gente ver se fica bem organizadinho. Então aqui fica V2 menos R4 I2, que agora é o I2 menos V3. Aqui, menos, vou fazer um pouco diferente agora, vou fazer menos R2 I2 mais R2 I3, perdão, I3, aqui é o I3. O I3 está no sentido de V2, né? Fica positivo. R2, I3. E agora tem aqui o R1, vai ficar menos R1 I2 mais R1 I1 igual a zero. Agora vem essa tensão aqui correspondente à tensão em R1 correspondente a I1. Tem que ficar atento. Já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui. Então, V2 e o V3 ficam aqui de um lado da igualdade e os demais passam para o outro lado. Então, vamos ter aqui, do lado do I1, temos apenas o R1. Então, vai ficar o menos R1. Agora, do lado do R2, passa para o outro lado, vai ficar R4, o R2 e o R1, certo? Passando para o outro lado, fica mais, aí o R vai ficar R1, mais R2, mais R4, que multiplica o I2. Com R3, com o I3 temos apenas o R2, que vai passar para o outro lado com menos R2, que multiplica o I3, que vai ficar igual ao V2 menos V3, que permaneceram do mesmo lado.
Pronto. Temos a segunda equação correspondente à malha do meio. Vamos agora trocar de cor e vamos agora fazer a nossa malha 3, o I3, correspondente ao I3. Vamos lá, começa aqui com V3. Vamos começar com qualquer um aqui, tá? Eu estou acostumando a começar aqui dessa forma. V3 menos R5 I3. Vocês notem que é uma rotina, tá? Uma receita de bolo. Tá? A gente faz tudo igual sempre. Toma cuidado para não errar aqui no procedimento. Menos R2 I3 mais R2 e 2 igual a 0. Certo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certinho. Agora, o V3 e o V4 ficam aqui nesse lado da igualdade e os demais vão para o lado de lá. Então, com o I1 não temos nenhum, né? O I1 não faz divisa aqui com a malha 3, né? Então, fica aqui 0, não aparece. Com a malha 2, temos aqui o R2, passa para lá, fica menos R2 e 2. E agora, no I3, só o I2, né? Só o R2 que tem divisa aqui com o I2, ficou aqui. Agora, vamos lá com o I3. É o R2 com o R5. Então, vai ficar mais... Vai ficar o R5... R2 mais R5, né? Ó, aqui R2 e R5 positivos do outro lado da igualdade. R2 mais R5 vezes 3 igual a V3 menos V4. Aliás, perdão. Perdão, aqui, ó, o V4 eu não tinha notado, mas ele tá, ó, uma pegadinha, ele tá no mesmo sentido, ó, do V3. Então, V4 é positivo, ó. Então, é V3 mais V4, certo? Tem que tomar cuidado com o sinal aqui, ó. Atenção com isso aqui, com o sentido do V4, ok? Então, temos aqui as nossas equações. Uma equação, essa aqui. E nós vamos agora passar isso aqui para a forma de matriz. Vocês vão ver aqui nos slides, ok? E aqui está o nosso sistema de equações. Nós temos aqui nossa matriz de coeficientes. Nós temos nosso vetor coluna com as nossas correntes e o nosso vetor coluna com as constantes. Correspondem, né, nossas fontes de energia, né, as fontes de tensões, no caso aqui, temos tensões elétricas, mas poderiam ser fontes também de energia, no caso, fontes de correntes. E a solução aqui, podemos utilizar softwares que determinam aqui as raízes, as soluções, não é? Para esses sistemas de equações. Vamos resolver agora esse exercício, vamos resolver esse problema aqui, encontrar a corrente que atravessa esse resistor aqui, somente a corrente que passa por esse resistor. Seria essa corrente I, que é o que ele está pedindo no exercício, tá ok? Então vamos fazer. Vamos aplicar, ele pede para aplicar a análise de malha. Essa análise de malha que a gente está trabalhando agora, ela é dos métodos de análise de circuitos mais comuns, tá ok? Ela é muito utilizada. E vamos lá, eu estou já colocando aqui as correntes. Vai ser I1, I2, e aqui vai ser 1, 2 e 3. Corrente I1, I2 e I3. E vamos fazer aqui a nossa análise de malha. Vamos começar aqui pela malha 1. Nós temos aqui 15, vou trocar aqui a cor rapidamente. Começa aqui com 15 volts, 15. Aqui já chega aqui menos 8 e 1, menos 3 e... perdão, já vou colocar aqui
menos 8 e 1, e eu já vou considerar aqui a corrente de 3 da malha 3, que está mais, se a gente observar aqui, ela está entrando aqui, ó, no 8. Então a tensão está apontando no mesmo sentido de 15 volts. Então é mais 3, mais 8 e 3, ok? E agora aqui, para essa outra resistência aqui, de 3 ohms, eu tenho menos 3 e 1. Agora pensando aqui na corrente de 2 e 2, tá? Eu vou ter mais 3 e 2. Prontinho. Igual a 0. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui as nossas correntes. Nós podemos dar uma organizada, tá? É sempre interessante, ó. Menos 8 e 1. Menos 3 e 1 vai dar menos 11 e 1. Então, vai dar menos 11 e 1. Mais 3 e 2. E mais 8 e 3. Igual a menos 15. Ficou meio esquisito. A gente vai multiplicar tudo por menos 1, né? Então, vai ficar 11 e 1. Vou colocar aqui, ó. 11 e 1. Menos 3 e 2. Menos 8 e 3. Igual a 15. Essa é a nossa primeira equação. Vamos agora para a próxima equação, correspondente à malha 2. Vamos aqui trocar a cor, vamos usar essa. Então, malha 2. Note que ela não tem fonte de energia, tá? Então, vamos começar aqui. Então, temos aqui 3 vezes e 1. 3 e 1. 3 e 1, menos 3 e 2. 3 e 1. Estou sempre pensando aqui no sentido da tensão subindo. Tenho mania de fazer isso. 5 mais 5 e 3. Menos 5 e 2. E menos 2 e 2. Igual a 0. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. E vamos conferir aqui. 3 e 1 está subindo. 3 e 2 está descendo. 5 e 3 está nesse sentido aqui, para a direita. Está ok. Está nesse sentido mais horário. Menos 5 e 2 está no sentido oposto. Menos 2 e 2 está no sentido oposto. Igual a 0. Então tá ok. Reorganizar. Então vai ficar 3 e 1. Vamos já pôr aqui em cima já. 3 e 1. O I2, menos 3 e 2 com menos 5 e 2 com menos 2 e 2, vai dar menos 10 e 2. Menos 10 e 2. E mais 3 e 1. Igual a 0. Tá feito. Tá certinho? Eu creio que sim. Vamos agora para a outra malha. Para a última malha, que é essa malha de cima. Então, vamos lá. É a malha que vai nos dar o resultado, né? Que a gente quer só a corrente... A gente quer, na verdade, a corrente 3, né? Perdão, aqui é 3. Eu estou colocando errado aqui. Vamos arrumar. 3. Vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, 3 e 1, menos 10. Aqui é 5 e 3, né? Estou fazendo uma bobagem aqui. Tomar cuidado. Mais 5 e 3, perdão. Acho que agora tá certo, né?
7, mais 3, 10 e 2, mais 5 e 3 aqui, e o 3 e 1 tá aqui. Acho que agora tá ok. Extraído. Mas vamos lá, agora fazer aqui, vamos lá, 8 e 1, 8 e 1, menos 8 e 3, 8 e 3, menos 10 e 3, menos 5 e 3, mais 5 e 2, igual a 0. 4, 5. Isso. Aqui é só organizar direitinho. Já vou organizar aqui em cima. Vai ficar 8 e 1. 8 e 1. Mais 5 e 2. Mais 5 e 2. Agora somar aqui 15 e 3. Menos 15 e 3. Menos 8. Vai dar menos 23 e 3. Igual a 0. Correto? Pronto. Agora é só resolver esse sistema de equações aqui. Temos algumas formas diferentes para resolver esse sistema de equações. Eu vou mostrar uma forma usando o Scilab. Pode usar o Scilab. Nós estamos aqui no ambiente do Scilab e vamos utilizar aqui esse recurso do Scilab. Nós podemos resolver aqui sistemas de equações e obter aqui os valores e das nossas incógnitas. Então vamos colocar aqui nossa matriz de coeficientes e colocar também aqui nosso vetor com as constantes aqui. Então vamos lá. Então vou colocar aqui 11 é menos 3 é menos 8 e vamos colocar aqui também a nossa fonte, a única fonte do circuito. Depois colocar 3 menos 10, lembra lá do resultado que foi encontrado, e nós estamos colocando ele aqui no nosso no Scilab. E agora 8, 5, menos 23, 0. Creio que já foi tudo. Pronto, está aqui. E agora dá um Enter e aqui aparece a matriz do jeito que a gente queria. Está aqui a nossa matriz de coeficientes e aqui está o nosso vetor com as constantes, correspondente aqui às nossas fontes de energia presentes nas 3 malhas. No caso, temos apenas uma fonte de energia presente na malha 1. As outras 2 malhas não têm fonte de energia. Então fica 0, tá ok? E agora escreve usa esse comando do Scilab e coloca aqui entre parênteses a nossa matriz e Enter. E ele calcula. O I1 vai ser 2,6, o I2 1,4 amperes e o nosso I3 1,22 amperes. Note que o I3 corresponde exatamente à corrente que passa pelo resistor de 10 ohms e é o resultado que nós estávamos procurando. O I3 coincide com a corrente que passa pelo resistor de 10 ohms, 1,22 amperes, que é o resultado que nós estávamos buscando. Agora vamos resolver esse outro exemplo. Esse aqui é um outro exemplo, ele é um pouco diferente do anterior e ele pede para usar análise de malhas também e para descobrir o valor das correntes I1, I2 e I3. E ele pede também para usar o sentido horário, ou seja, esse sentido aqui, do jeito que eu estou colocando aqui e aqui. Notem, ele pede o valor de 1, I2 e 3. Tem uma das correntes que já está dada. Olha aqui a corrente I1. Ele já está aqui num ramo isolado aqui. E quando ele está num ramo isolado, dessa forma aqui, o I1 ele corresponde exatamente à corrente da fonte. Então, o I1 você já tem
é dado no exercício. Então, I1 igual a 4 amperes. Então, você não fica zerado nesse exercício, não é? E o I2 vai ser a corrente que vai passar por esse resistor de 9 ohms, tá ok? É o I2. E o I3 vai ser a corrente que passa pelo resistor de 1 ohm, ok? Então, sempre que tem um ramo isolado aqui, ele vai ser o ramo cuja corrente da malha passa por ele. Então, o I2 passa pelo resistor aqui de 9 ohms, o I3 passa por esse resistor, e o I1 passa por esse ramo aqui que está sozinho. Agora, já esses que estão em comum às malhas, tá? Então, aí você tem que calcular uma diferença de corrente entre I1 e I2, entre 3 e I2, assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui já está determinado. Foi pedido e já está aqui. Agora, os demais vão ter que trabalhar. Aqui tem um problema. Na hora de fazer análise de malha para o I2 e o I3, na hora de obter as equações de malha e o sistema de equações e tal, como foi feito lá no anterior, tem um problema. Aqui temos uma fonte de corrente dependente. E é uma fonte de corrente. Podia ser dependente ou não, é uma fonte de corrente. E não tem como vocês considerar uma polarização aqui. Isso aqui não é possível. Não é possível polarização em fonte de corrente. Então, o jeito é tirar ela do circuito e trabalhar com um negócio que a gente costuma chamar de supermalha. É uma abstração, é um método, uma forma de se trabalhar, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que obter duas... A gente já tem uma equação, de certa forma, aqui. A gente tem uma outra equação que a gente vai obter rapidinho aqui. Se você olhar aqui, você tem este V1 aqui, que é o V1 que está determinando essa corrente aqui nessa fonte dependente, que é dado dessa forma. Você tem aqui que V1 é igual a 8 amperes, essa tensão aqui é 2 que multiplica I1. Olha aqui, você tem essa tensão devido a I1, que está aqui para cima, e tem essa tensão devido ao I2, que está para baixo. Está percebendo? Então, vai ser 2I1 menos 2I2. O I1 a gente conhece, é 4. Então, V1 vai ser 8 menos 2I2. Está aqui. Então, esse aqui já temos. Essa equação já está com a gente, tá bom? Vamos deixar ela aqui guardadinha. Já temos o I1, já temos o V1 como função de I2. E agora vamos voltar aqui para a nossa questão. E vamos voltar para a nossa supermalha. Vamos tirar, vamos ter que fazer isso, tirar fora a nossa fonte de corrente. E pronto. Vamos tirar também essa fonte de tensão, essa resistência aqui fora. Pronto, saiu. E vamos trabalhar agora com essa supermalha aqui, desse jeito. Desse jeito, vamos ter que trabalhar. Então, vamos lá. E vamos fazer aqui o seguinte. Vai ser como se fosse uma única malha aqui. Isso é um método, tá bom? Ele dá certo e foi definido, foi estudado, foi definido dessa forma e construído dessa forma e funciona, tá bom? E vamos lá. Então a gente trabalha assim. Aqui o 9 vai ficar assim, aqui com essa resistência de 9 ohms. Você tem aqui 9 que multiplica o I2 mais 2 que multiplica o I2 menos 2 que multiplica o I1,
que a gente já sabe que é 4, já a gente substitui. E aqui em cima, vocês notem que está no mesmo sentido, né? Está descendo, então vai ser mais 1 que multiplica o I3, igual a 0. Correto? Então, temos essa expressão aqui para a nossa corrente nossa malha, nossa super malha, tá ok? Então, 9,2 mais 2, I2 menos I1, mais I3. Vamos dar uma organizada nisso. Vai ficar, organizando isso aqui direitinho, vai ficar 11 I2, 11 I2, mais I3, igual a 8. Pronto. Está aqui a nossa equação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar de volta a nossa fonte de corrente dependente, tá ok? Então vamos reorganizar aqui tudo e vamos voltar com a nossa fonte de corrente dependente. Então vamos desenhar aqui novamente a fonte corrente. Vai demorar um pouquinho, mas tem um pouquinho de paciência, que a gente tenta ser o mais rápido possível. Então está aqui nossa fonte de corrente dependente. Isso aqui 5V1. E o resistor aqui de 4 ohms. Prontinho. Eu creio que está correto aqui. E vamos redesenhar aqui as correntes, como estava antes. Pronto, voltou ao que era antes. Agora tem o seguinte, nessa regra aqui, a gente ainda precisa aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, que aqui, nesse ponto aqui, ainda faz parte aqui da nossa resolução. Pelo seguinte, nós precisamos de mais uma equação. Temos aqui uma equação que nos dá V1 com função de I2, que dá I2 e dá I3, mas precisamos de mais uma equação para nós resolvermos esse problema. Então, nós conseguimos essa equação por meio da aplicação da lei de Kirchhoff aqui nesse nó. Então, vamos olhar aqui, ó. Temos aqui essa corrente aqui, I3, temos essa corrente aqui, I2, e temos essa corrente aqui, 5V1, certo? 5V1. Vamos aplicar. Vai ficar I3 vai ser igual a I2 mais 5V1. Ok? Note que agora nós temos aqui uma equação aqui, outra equação aqui e outra equação aqui. Temos 3 equações e 3 incógnitas. Temos I1, I2 e I3. Agora é só resolver essas equações. Se nós utilizarmos aqui o método da substituição, nós vamos encontrar, vocês podem fazer isto, eu peço para que vocês façam isso, vocês vão encontrar aqui o valor de I2 igual a menos 16 amperes e vão achar o I3 igual a 184 amperes. Tá ok? É só fazer a substituição, simplesmente isso, tá bom? E não tem como errar. Deixa eu só assinalar aqui a lei de Kirchhoff das correntes. Perdão, aqui é K. Lei de Kirchhoff das correntes. Nesse nó aqui. Acho que vocês viram aqui, lei de Kirchhoff das correntes nesse nó. Poderia ser lei de Kirchhoff das correntes nesse outro nó também, só que ficaria um pouquinho mais complicado, mas daria certo também, tá bom? Vocês obteriam uma outra equação que ajudaria, que resolveria, tá? Então, é isso aí, pessoal. Valeu!
Pessoal, temos aqui 4 exercícios complementares, 2 de análise nodal e 2 de malhas. Queria fazer só rapidamente alguns comentários. Possivelmente eu coloque esses exercícios aqui na quinta-feira para vocês fazerem até a semana seguinte, ou sim ou não, eu ainda não tenho certeza, mas vocês já podem tentando fazer, se vocês tiverem um tempo ou curiosidade em tentar fazer, e eu posso ajudá-los também eventualmente. E esse aqui, por exemplo, é um exercício aqui de análise de malha. Já podem observar aqui, esse exercício ele é bastante simples e acho interessante para vocês fazerem. Esse outro aqui, eu queria comentar a análise nodal também. Notem aqui que um S aqui é Siemens. Aqui vocês têm o G, as condutâncias, tá ok? Semelhante àquele primeiro exemplo de análise nodal que a gente apresentou as condutâncias, tá bom? E aqui nós temos uma fonte de tensão elétrica dependente, tá bom? Então fiquem atentos aqui, tensão elétrica dependente e nós aqui as tensões no nós, tá bom? Temos aqui agora análise de malhas, determinar V e V1. V está aqui, o V1 está aqui. E note que nós temos aqui uma fonte dependente de corrente. Nesse caso aqui, na resolução, assim como nós fizemos no exemplo ou no exercício resolvido, vocês têm que usar aqui a supermalha. Olha aqui a supermalha todinha aqui. Essa fonte vai ter que ser removida para vocês fazerem aqui a supermalha. Vai ser essa malha aqui e essa outra malha aqui com essa fonte de corrente removida. Ok? Vai ser necessário. Depois vocês têm que escolher esse nó ou este nó aqui para efetuar a lei de Kirchhoff das correntes em um desses nós, para ter uma equação a mais aqui para poder resolver, tá bom? Aqui é uma fonte dependente de tensão, então não tem problema. Tem problema é essa fonte de corrente aqui, dependente, que realmente tem que ser removida para você poder resolver o problema, tá ok? O restante eu creio que não é problema. Aqui essa corrente aqui já tem 6 amperes, tal, e aí sigam aí fazendo. Esse outro aqui, também temos aqui uma fonte dependente de corrente que vai ter que ser removida. Depois vocês colocam ela de volta e utilizam esse nó ou esse nó para aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Efetuem os cálculos. Vão encontrar aqui o VO, essa tensão aqui, que é a incógnita do seu exercício, ok? Então é isso aí, pessoal. E até quinta-feira com TVNAM e Norton, ok? Até mais. Tchau, tchau.